Bom dia e a paz do Senhor para você. Que dia abençoado, né? Para a glória de Deus. Eu sei que você está aí, já acordou, vai tomar o seu café, ou até mesmo você já está indo ao seu trabalho, ou quem sabe o horário que você vai assistir esse vídeo, seja tarde, à noite, eu não sei. Mas que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Gilmara Vasconcelos, estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. E você? De qual cidade você está assistindo este vídeo? De qual cidade você está tomando seu cafezinho e vai acompanhar a palavra que Deus tem para você? Já convido você a ficar todo o vídeo, porque Deus irá falar com você através dessa palavra, que se conta no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vai ser um pouco estendido, porém, né, a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, não é verdade? Então, escute toda a palavra, sem pressa. Escute pausadamente cada versículo que Deus quer falar com você através desta palavra. Diz assim no capítulo 5 de 2 Reis, ele tem como epígrafe: Naamã é curado da lepra. Eu acho que você já ouviu falar de Naamã, não é verdade? Então escuta aí como foi a história de Naamã, para você entender melhor. Diz assim, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vide que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra
de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Só até aqui mesmo. Louvado seja Deus. Os 7 mergulhos da vitória, né, de Naamã. Eu quero falar sobre esses 7 mergulhos que ele deu. Eu quero aqui mostrar para mim e para você, né, que cada mergulho desse teve um significado na vida de Naamã. O primeiro mergulho, eu creio que foi o mergulho da humilhação, porque ele não queria mergulhar ali naquele rio. Naamã precisou se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Aleluia. Mas não aconteceu. O segundo mergulho da quebra do orgulho na vida de Naamã. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco que achavam humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Olha só o que Naamã teve que passar, né? Teve que mergulhar naquelas águas barrentas, porque ele achava que os rios, aleluia, de lá de Damasco era muito melhor. Porém, ele precisava, meus irmãos, quebrar o orgulho dele para ser abençoado. E o terceiro mergulho dele foi o da fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável, né? Ele queria que o profeta chegasse até ele, né? Aleluia. Ele queria um contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar um mergulho na fé, sozinho. O quarto mergulho foi da obediência. Primeiro que ele não queria obedecer, ele não queria ir, mas ele teve que ir. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais. Naamã, meus irmãos, precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Nós sabemos que esse que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. O quinto mergulho de Naamã foi o mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. Lembra daquela passagem que tem lá em Salmos, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham? Aleluia. E o sexto mergulho foi o da gratidão. Naamã tinha um ponto positivo, né, na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curados por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. Ou seja, ele foi grato, ele queria presentear o profeta, né? Não é verdade, meus irmãos? Ou seja, ele teve gratidão pelo que o profeta fez. E o sétimo foi o mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar um mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus, meus irmãos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É tremenda essa passagem, não é verdade? A obediência. O orgulho que muitas vezes nós temos de fazer algo. Não é verdade? E ali, para Naamã obter a sua vitória, ele teve que obedecer. Ele teve que deixar o orgulho. Ele teve que fazer aquilo que o profeta mandou, para receber a sua grande vitória. Ei, há momentos que você pode estar na posição de Naamã, sendo tratado, trabalhado, para sair toda a lepra que você tem. A obediência. Deus está tirando de você o orgulho. Aleluia, para você ser restaurado. Você é necessário muitas vezes usar a sua fé. E muitas vezes, aleluia, o mergulho da humilhação, como Naamã.
É necessário muitas vezes nos humilharmos para sermos exaltados, meus irmãos. Lembre-se, a história de Naamã serve para cada um de nós. A obediência, a fé e, acima de tudo, aleluia, acreditar no Deus poderoso e fiel. Deus está trabalhando em tua vida. Você que está me ouvindo agora, você que está aí, muitas vezes não quer obedecer, muitas vezes não quer tirar esse orgulho aí de fazer algo que Deus tem mandado você fazer. Obedece, deixa Deus trabalhar em tua vida. Deixa Deus tratar contigo. Aleluia. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Agora obedeça. Obedeça. Porque através da obediência, aleluia, vai vir a vitória. Vai vir a vitória, assim como Naamã. Aleluia, não queria. Aleluia, era orgulhoso, porque, aleluia, a condição financeira dele era muito alta. Ele sempre tinha as pessoas à sua disposição e naquele momento ele se viu tendo que obedecer, tendo que fazer o que a outra pessoa estava mandando. Aleluia, já pensou como foi difícil para ele? Aleluia, mas ele foi. Mesmo não querendo, mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele tinha o desejo de ser curado. E ele sabia, não custava nada ele ir até aquele rio e mergulhar ali. Ele sabia. E se funcionasse, se desse certo, ele não saberia que iria sair curado? E ele foi. Com a certeza, eu creio acreditando, porque se ele não tivesse fé, ele não teria sido curado. Aleluia, ele foi. E ali ele largou. Deixou para lá todo orgulho. Deixou Deus trabalhar, deixou Deus tratar ele, deixa Deus trabalhar na tua vida. Tira esse orgulho. Aonde ele te mandar ir, vai. Aleluia, obedece. Ah, mas eu sou assim, eu não queria mudar, eu sou dessa maneira. Obedeça. Se vocês pudessem imaginar o quanto Deus também já tratou comigo em certas áreas e continua tratando, porque todos os dias Deus trata, né? Para mostrar que nós não somos nada. Não somos nada, irmãos. Não somos nada. E ali aquele homem, eu imagino quando Naamã se levantou, que viu que estava curado daquela lepra, que saberia que iria voltar para casa diferente, não iria precisar mais se esconder de ninguém. Aleluia! Iria poder andar junto de todo mundo, a sua esposa poderia ali olhar para ele. Aleluia, e ele ia chegar lá com alegria. Já pensou a felicidade daquele homem ao sair daquele rio? E ele teve a gratidão, eita glória. Ele queria abençoar o profeta, mas o profeta não quis. Porque tem coisa que a gente não é nem para a gente receber. Porque, aleluia, foi Deus quem fez o milagre e a glória para ele. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que isso aí que você está passando, aleluia, eu convido você a mergulhar no rio do Senhor. Mergulhe quantas vezes forem necessárias até você ser curado. Aleluia, porque o rio do Senhor, ele cura e ele liberta. Eita!